Já estamos de volta com seu estilo de vida e agora nós vamos fazer uma viagem até Rondônia para saber o que o repórter Ricardo Santos tem para contar para a gente em relação ao amor. É lógico que o pessoal lá de Rondônia também ama e a gente quer saber o que eles têm para a gente hoje. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Isabelle, é isso mesmo. Hoje estou aqui, como você falou, né, ao vivo de Porto Velho, Rondônia, para contar para você uma história muito interessante sobre essa relação hoje em dia que é muito tecnológica, né? É celular, tablet, computador, internet e muita gente se vê em relação a esse amor à distância, amor na internet, mas ao mesmo tempo que a internet ela consegue interagir as pessoas que estão distantes, também consegue juntar. E é isso que a gente veio mostrar hoje. Olha, um casal bem interessante, o Anderson Tavares tem 21 anos, a Maria Eduarda tem 16 anos. E através de um grupo do WhatsApp que eles se conheceram. Muito bom dia. Conta pra gente como é que foi tudo isso. Bom dia. Foi tudo pela Copa do Mundo, fizemos um grupo de WhatsApp, muitos amigos em comuns. E a gente foi se conhecendo pelo WhatsApp. Uma certa vez fui na frente da escola dela e comecei a conversar com ela pra... Olha, ela que manda aqui, gente. Vocês, ó, antes da gente entrar no ar, a gente estava vendo o bloco anterior e estava passando os temas, ele bem interessante que o Natanael estava explicando. Aí, de repente, um dos temas ela falou: ei, olha aí, ó. Presta atenção aí, é assim que faz. Então é bem interessante esse tema que a gente está trazendo hoje. Então explica pra gente como é que foi tudo isso. Então, ele foi lá na frente da escola e a gente começou a conversar, interagir no grupo. E a gente começou a interagir no grupo e marcou um encontro. Então a gente ficou falando pelo WhatsApp no privado. E estamos aqui até hoje, vamos fazer 1 ano já. Já é 1 ano, é justamente isso que eu queria perguntar, então, do terapeuta, né, que está indo contando um pouco sobre essa questão de casais. Como que é possível, assim, as pessoas se darem tão bem, se conhecendo primeiramente pela internet, que é um local onde as pessoas acabam conversando, até mesmo tirando um pouco da timidez, um pouco da vergonha, e podendo ter essa liberdade de falar? Na verdade, a internet, eu diria para você que seria o primeiro passo, mas nunca ficaria só no campo virtual. Porque essa relação só teria sentido, ela solidificar-se se for realmente um contato físico, real, né? E eu creio que inicialmente não vejo dificuldade, apesar de todos os riscos que se tem hoje, né? Mas eles não ficaram no campo virtual, é tanto que estão aí juntos e agora estão convivendo, né? Deixaram o campo virtual e passaram para o material, estão aí no dia a dia. Você pode ver que a mãozinha dele aí é boba, olha aí, ó, mãozinha na perna, entendeu? O contato, entendeu? É isso aí, essa convivência aí que a gente vai vendo aqui, né? Conta pra gente como é que foi essa questão, né? De sair do virtual para o real e conhecendo ele, assim, durante esses quase 1 ano já, né? Então, deu bastante vergonha, né? Porque eu nunca tinha visto ele pessoalmente. E a gente foi se conhecendo, conhecendo um ao outro, perguntando. E foi assim que aconteceu. Outra questão também é como lidar com a família, né? Explicar isso para a família. É muito complicado ou foi tranquilo? Não, foi tranquilo sim, porque ele tem uma família maravilhosa também. Então a família aceitou tranquilo mesmo começando tudo pela internet? Aceitou sim, porque a gente mora também perto, então tá tudo bem. E para você, Anderson, como é que foi essa questão de sair do virtual para o real? Cara, foi uma experiência sensacional. Começou de um WhatsApp, de um privado, achou que só ia ser uma ficada na praça e nunca mais. E de repente foi sucessivamente, todos os dias, até que se apaixonamos um pelo outro e estamos até hoje aí. E a família, como é que se comporta perante tudo isso? Cara, no começo tava com medo da mãe dela, né? Rapaz, ela era nova, eu sou velho, achei que ela não ia gostar, ainda mais pelo fato da gente ter se conhecido por uma rede social. Mas ela é muito cabeça, viu que a gente tá se gostando e deu tempo ao tempo. E estamos até hoje aí. E dando essa questão, como a gente viu anteriormente no bloco, né? Aquela questão de apoio, como é que é essa questão de vocês realmente, de crescer juntos? Cara, a gente tá... Hoje em dia a gente pensa futuramente, a gente brinca em casar, mas óbvio que isso é sério, casar, ter filhos. E como se fosse qualquer outro casal agora, estamos
apaixonado como se fosse qualquer outra pessoa, amor à primeira vista. Mas só que a gente se viu por foto primeiro. É mais fácil assim? Como é que essa comparação? É mais fácil pela internet? É mais difícil? Como é que foi? Não, na verdade, a gente foi para se tornar um amigo, assim, dar uma ficada. Não foi para aquela intenção de realmente querer namorar, mas acontece, né? Vai de cada um. E como é que deve ser, então, essa questão de conhecer, de passar para o real? Quais são os cuidados que a gente tem que ter nesse momento? Muitas vezes também eu acho que creio o seguinte, é complicado isso, por causa que todo mundo... Eu creio que você, os cuidados é pelo fato de você... Acho que ele tá todo mundo tem uma respondendo pra opinião gente. própria e todo mundo tem que saber os cuidados, porque pode ser trote, muitas vezes não pode ser verdade, real. E deu muito certo porque a gente mora um do lado do outro também. Eu gostaria de saber o que o entrevistado no estúdio também tem a dizer sobre isso. Quais são as complicações, quais são os pós, quais são os contras dessa passagem realmente? Nós temos visto que esse contato virtual, ele tem gerado alguns momentos muita dificuldade. Agora em Manaus, nós tivemos, eu soube o caso recente de alguém que começou um relacionamento pela internet, encontrou-se depois, posteriormente, a moça foi assassinada. Então é muito perigoso, sim, mas toda regra existe exceção. Você tem que ter os cuidados básicos. A família tem que acompanhar, é um monitoramento que eu diria que a família tem que fazer, não de maneira muito rigorosa, mas tem que acompanhar sim para descobrir quais são os valores dessa outra pessoa, se há valores familiares consistentes, valores morais, valores espirituais, questão cultural, os planos, né, os sonhos, as ideias, a cabeça, se é uma pessoa madura, enfim, é um conjunto de coisas que está envolvido em tudo isso, né? Mas a regra é perigoso, nem todo mundo tem coragem de se envolver com alguém começando no campo virtual, claro, sem que não conheça isso de maneira mais próxima, tá bom? Ricardo, a gente tem uma pergunta para vocês também aqui do estúdio, para eles na realidade, né? Normalmente quando a gente conhece alguém pelas redes sociais, que você não consegue olhar, as pessoas costumam dizer que não tem aquele olho no olho, não tem aquela questão de você conseguir passar aquela verdade, né? De você conseguir dizer, não, essa pessoa está sendo sincera. Então a gente queria saber se depois que eles se conheceram, eles perceberam alguma diferença, talvez ele era mais carinhoso pela internet e pessoalmente não é tão carinhoso assim, ou se eles eram exatamente aquilo que eles se mostravam nas redes sociais. E aí, gente, como é que foi essa questão aí que a Isabelle trouxe, que é muito bem... É bem interessante a gente perguntar realmente sobre isso, porque na internet a gente acaba sendo uma outra pessoa, por que não dizer assim, né? Você consegue falar mais, você consegue ter essa liberdade. E como foi realmente conhecer ele depois de ver ele de verdade, assim, pessoalmente? Então, eu sou mais tímida, né? Pessoalmente. Então, pela internet, eu era mais despojada, falava mais. E ele, pelo contrário, ele na internet falava menos e pessoalmente falava muito mais, entendeu? E quando a gente foi se encontrar, correu tudo bem, a gente se deu super bem, foi isso. E pra você, como é que foi? Bem, foi mais fácil porque a gente tinha muitos amigos em comuns. Aí, aquele olhar que tinha era como se fosse, mais uma amiga do meu amigo, no WhatsApp. Aí foi conhecendo, conversando. Óbvio que no começo o olhar não era aquele olhar apaixonado, mas eu só conversava como se fosse uma colega, se fosse conhecer uma amiga. Aí, ao decorrer do tempo, a gente viu que não foi isso. Aí, óbvio que o olhar muda, as atitudes. Ela mora 3 quarteirões aqui da minha casa, então com certeza convivemos dia a dia juntos e cada vez que passa, se amamos mais. E é justamente isso que você comentou, que eu queria ressaltar, inclusive que o terapeuta falou aí no estúdio, no caso deles foi até bem seguro, porque era um grupo de amigos, então ela era uma amiga de um grupo de amigos já conhecidos de vocês. Sim. Amigos em comuns. A gente nem se conhecia, mas tinha amigo meu que colocou a gente no grupo com umas amigas dela. Aí tava fazendo fazer social, a amizade nova e tal. Foi quando ela me chamou no privado.
Aí, de uma pergunta, virou à tona até hoje. A gente está falando dessa questão do relacionamento via internet, mas também vale a pena a gente citar em relação à idade, porque o Anderson tem 21 anos e a Maria Eduarda tem 16. Isso complicou? Foi fácil? Como é que foi? Por isso o medo da mãe dela, né? 5 anos de diferença, menor de idade, poderia achar que estava brincando com a filha dela ou alguma coisa assim, do tipo. Mas no começo foi uma simplificada e agora, quase um ano de namoro, amo ela. E é isso aí, cara. Maria Eduarda, então, só para a gente encerrar, eu queria que você falasse, então, já completando esse 1 ano, apesar de ser nova, 16 anos, já consegue levar, como a gente vê, com tanta responsabilidade, um relacionamento há quase 1 ano. Então, qual é a dica aí de vocês dois como casal para poder levar esse relacionamento para frente? Olha, tem que ter muita perseverança, né? E... Conta pra gente o que tu acha, assim, que bacana a gente continuar fazendo e aperfeiçoar para levar esse relacionamento à frente. Cara, não é fácil se conhecer pela internet, não. Se conhecer pela internet e levar a sério, você tem que entender um pouco sobre a pessoa física. Não só física, sobre a família dela, por causa que não é brincadeira, não. Mas só que depois de conhecer, isso pra mim foi, sei lá, o destino, cara. Por causa que mora perto da minha casa. A gente se conhece já faz, o quê? Faz 1 ano, mas só que a gente tá namorando exatamente 11 meses. Se conhecemos numa dessas vinda aí de escola, de grupos sociais. Cara, se tu tem um grupo aí no WhatsApp, conversa com as meninas, conversa com os meninos, faça novas amizades. Vale a pena investir, Vale a então, pena né? investir. Isabelle, eu volto com você. Se tiver mais alguma pergunta, é só falar. Muito obrigada pela sua participação, Ricardo. A gente adorou essa última dica dele, né? Ele contaminou o estúdio aqui, tá todo mundo rindo. E nós desejamos muita saúde para vocês, um relacionamento saudável, né? Que é o mais importante nesse caso, principalmente quando vocês se conheceram pelas redes sociais. Inclusive, em relação a isso, eu acredito que a pessoa precisa ser corajosa, né? Precisa, porque queira ou não queira, a internet você tem como mascarar, esconder, né, uma série de coisas daquilo que você realmente não é, né? Para as pessoas que são jovens, eles são jovens, ela tem 16, 17 anos, ele tem 21, então quer dizer, é um casal jovem, né? Quais são as dicas que a gente pode dar quando esse jovem está entrando no relacionamento, está pensando em entrar no relacionamento? Porque a gente está observando que hoje em dia os casais se constroem e se desconstroem muito fácil. Então, hoje eu namoro com uma pessoa e amanhã eu já não namoro mais essa pessoa e na semana que vem já existe outra pessoa. Então, como a gente pode adequar para que isso realmente não aconteça e que seja uma relação saudável? Na verdade, precisa ser receptivo ao apoio da família, né? Eu casei muito novo e a minha esposa muito nova ainda. Quando nós casamos, ela tinha 17 anos de idade. Então, o apoio familiar, a estrutura familiar, as orientações, quando a gente é receptivo a aceitar os conselhos, a aceitar ajuda, a aceitar apoio, então, por mais que a gente seja novo, por mais que a gente seja uma pessoa, eu diria até imatura, mas com esse apoio, com certeza a gente chega a superar os problemas que vão surgir na caminhada, que não é fácil. Casar é fácil, o difícil é manter, né? E a maturidade do início do casamento, por mais que a pessoa seja matura, esse tipo de maturidade do início é uma maturidade diferente daqui a 20 anos, por exemplo? Com certeza pelo fato você não tem aí um leque de experiência quando a gente chega à idade que eu estou hoje, 50 anos de idade. Muita coisa que eu fiz há 15, 20 anos atrás, eu não faria hoje, mas eu estaria com a idade, eu era bem mais novo. Então, é diferente sim, mas a maturidade, ela aparece, digamos assim, tem crianças que conseguem andar, digamos, com 1 ano de idade, e tem outros que conseguem andar com 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Isso ela exterioriza, ela se apresenta, digamos assim, caso a caso, né? Tem pessoas que muito novas já apresentam indícios de bastante maturidade, né? Em relação à situação da sogra, nós já conversamos que quando você casa, você precisa deixar o pai, deixar a mãe e tudo mais. Mas existem casais que não têm essa opção, que não conseguem, né, manter essa distância, que não conseguem morar num lugar diferente do quintal de casa. Como que essas pessoas podem viver diariamente evitando conflitos, né? Apesar de ser uma situação complicada, difícil,
quando não tem a opção de sair de lá? Você fez uma pergunta, eu diria, um tanto quanto complexa, porque é o seguinte, o ideal, existe o casamento ideal. Quando eu fazia faculdade de Direito, o professor dizia, tem o ser e tem o dever ser. O ideal é que você comece a sua vida de preferência distante. Quando eu digo distante, é não vivendo dentro daquele contexto, família junto. Mas se não há como, não aceite interferências externas. Você mora próximo ou mora junto com a sogra, não é? Porque sogra é fantástica, é algo interessante, né? Há quem diga que diz que a sogra, alguém recebeu a notícia, olha, morreu a tua sogra. E o rapaz disse, você não vai lá para ver o enterro? E disse, não, primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Então, o que acontece? Você não pode aceitar interferências externas. O ideal é que não fosse assim. No momento que você entra e tem que viver assim, não tem opção, como você diz, então o ideal é viver, mas sem aceitar a interferência da família, né? No caso a sogra, né? Tá bom? Em relação aos dois lados, né? Com certeza, a sogra, a minha mãe é a sogra e vice-versa, né? Entendeu? Como a gente fala também sobre relacionamento à distância, é possível, inclusive hoje em dia existem casamentos que são muito modernos, né? As pessoas colocam como modernos, onde o marido mora numa casa e a mulher mora em outra casa. Eles moram distantes e se encontram no fim de semana, como se fosse um namoro, mas na realidade é um casamento. Esse tipo de casamento pode ser considerado casamento, dá certo, da mesma forma que o relacionamento à distância, é possível que esse relacionamento se torne maduro daqui a um tempo? Olha, uma coisa é você falar enquanto profissional da área jurídica, outra coisa é falar enquanto profissional da área, no caso um psicólogo, outra coisa é você falar como pastor. Eu, enquanto pastor, digo que esse não é o modelo bíblico, né? Que a gente tem que viver dentro do... tanta modernidade, mas contraria os princípios bíblicos. Não tem como você adquirir maturidade enquanto ela está num apartamento na Cidade Nova e eu aqui, né? Só tem maturidade quando a gente começa a viver dentro do mesmo contexto, porque a gente passa a conviver os problemas juntos, né? Essa modernidade não é uma modernidade à luz da Bíblia, né? É algo que contraria os princípios, os valores, tudo aquilo que a Bíblia ensina, né? Bom, antes de a gente encerrar, vou deixar um espaço para o senhor fazer suas considerações finais e, de repente, dar uma dica para esses casais aí de hoje em dia. Eu quero agradecer o espaço e quero dizer que, daí a Dan, eu digo isso para a glória de Deus, eu sou pastor da Assembleia de Deus, pastor Jonatas Câmara, é o meu discipulador, meu pastor diário, eu sou da área 157, que é o pastor José Odaí, advogado em Manaus, ali próximo a Constantino Neri, e eu quero só deixar aqui um alerta para você, cuide da sua família e nós estamos contribuindo. Vamos ter um encontro de casais em Buenos Aires, agora em novembro, né? Não está muito distante, e estaremos juntos ali vendo o tango, vai ser maravilhoso o nosso espaço. Se você permitir, eu vou deixar o meu WhatsApp, né? 981207383. O casal que interessar, nós vamos atender e você vai conosco para Buenos Aires, ser ministrado, participar e quem sabe já prepara aí o tango pra gente dançar lá. Muito obrigada pela sua participação e para você que está em casa, não sai daí porque nós ainda temos estilo de vida para você. O intervalo é bem rapidinho e se você ainda tiver algum tipo de participação, pode mandar pra gente que a gente responde de alguma forma, pode ser pelas redes sociais ou até pelo WhatsApp mesmo, nós estamos esperando.